Eu quero que nós lemos, no princípio, 2 versículos. O primeiro é em Marcos 11 e depois é em Zacarias 4. Então vamos primeiro para Marcos 11. Este mês nós temos falado sobre conquistar a nossa montanha. Que é ai, ai. Já está meio no caminho, já está quase no topo. Não, hoje eu vou falar acerca de outro tipo de montanha. Não é? A montanha que tem que ser tirada do meio. Não é? Porque há uma montanha em termos da nossa experiência com Deus e as nossas conquistas, os nossos alvos, os nossos desejos e tudo que nós temos que subir e conquistar assim. Mas há outra montanha que representa algo que nos opõe, que nos impede, que está no caminho. E que nós temos que remover isso. Nós temos que fazer algo mais agressivo em relação a esta montanha. Em Marcos 11, 23, é quase paralelo daquilo que nós lemos em Mateus 17. Mas aqui em 23 diz, porque em verdade vos digo que qualquer que dizer este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que dizer será feito. Ok? É gritar à montanha. Sai daí! Temos que enfrentar, não fugir, não fique intimidado, não fique nervoso, porque há uma montanha, há uma posição, há uma dificuldade, mas nós temos que confrontar isso em fé. Agora vamos para Zacarias. Zacarias é antes de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, então é fácil encontrar Zacarias. Zacarias 4, versículo 7. Quem és tu, ó monte grande, diante do Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça, né? A ela. Uau. Está perante aquela montanha, e aquela que talvez represente o teu maior medo. Talvez represente aquilo que não quer acontecer. Talvez represente uma ameaça. Talvez represente alguma coisa horrível. Não é? Só pensando sobre isso fica nervoso. Diz, perante aquela monte, tem que dizer alguma coisa. Não pode somente fugir, meter a cabeça na areia, ignorar a existência, pensando que é um dia, pronto, não é? Vai se resolver. Não, nós temos que fazer algo com essa montanha. E essa montanha também é um grande desafio para a nossa própria fé. Até o tamanho da montanha é uma profecia. Profetiza o tamanho da tua vitória. Eu só penso sobre isso. Eu não quero. Nós queremos aquelas pequenas coisas. Então pequenas vitórias. Até o tamanho da tua montanha é um elogio da tua fé. Porque se a montanha é grande, é porque Deus sabe que tua fé é grande. Amém? Não acreditas? Então pelo menos diz ai, ai. Porque Deus quer que nós vencemos as coisas em fé. E eu quero que nós voltamos para Marcos, porque Marcos ensina-nos como lidar com essa montanha com a nossa própria fé. Vamos para Marcos 11 novamente.
Agora vamos começar em versículo 22. Lemos 23, agora vamos ler 22. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Agora essa palavra em não está no original, não está no grego. Então, literalmente diz: tende fé Deus, ou tende a fé de Deus, ou fé, o tipo de fé que Deus tem, né? Então é uma força que não tem o seu origem conosco. É a fé de Deus que enfrenta montanhas e que consegue dizer aquela montanha: erga-te e lança-te no mar. Imagina se nós olharmos para aquela e com a fé de Deus, e a fé que criou essa monte, né? A fé que, né? A palavra que gerou tudo, a dizer: agora sai dali. E aquilo levanta. Essa é a fé de Deus. Fé criativa. É a fé que opera né, milagrosamente. É o fé, né, é o fé que, né, que é além das nossas próprias forças. Se é algo que nós podemos fazer, não é fé. Se é algo que só com disciplina e força de vontade e muito empenho que consegues fazer, então não precisa de fé. Fé opera no sobrenatural. Fé opera onde a tua força não consegue operar. Há pessoas que acreditam muito nas suas capacidades e às vezes pensam que é fé. Mas essa é fé de Jim. Essa é fé, né, de Ellen. Essa é fé de Rui. Essa é fé de humana. Né? Mas fé de Deus é entrar naquilo que o homem não consegue fazer. Quando alguém diz: essa doença não tem cura. Então, humanamente falando, não há fé humana que consegue resolver essa situação. Tem que ser fé de Deus. Okay? Em que nada é impossível. Okay? Tem que entrar passando aquela barreira da razão, passando aquela barreira da capacidade humana, né? Inteligências e tudo isso, criatividade, e entrar naquilo que, né, Deus opera. Uma coisa que é importante neste ensino de Jesus sobre a fé, ele dá ênfase naquilo que sai da nossa própria boca. Não é? Olha para essa. Em verdade vos digo que qualquer que dizer, porque às vezes nós pensamos que a fé é algo de acreditar. Algo aqui do coração. Pessoas dizem: eu tenho fé. É como a sua crença. Não é? Algo tem que sair da nossa própria boca. Agora nós vamos dizer aquilo que nós acreditamos. E às vezes esse é o problema, porque muita coisa sai da nossa boca que não é fé de Deus. Até que é fé na nossa incapacidade. Eu não consigo fazer. Essa é difícil demais. Essa altura do ano eu fico sempre doente. Nós falamos aquilo que nós acreditamos. Okay? Jesus diz: fé de Deus, tu tens que primeiro acreditar no poder e na palavra de Deus. No teu coração. Sem duvidar. Se Deus diz que essa ia acontecer, então essa tem que ser a tua certeza. Se Deus diz, se a Bíblia diz que és curado, então não há dúvida. Não entretém aquela palavra na tua boca, não deixa aquela passar a tua boca dizendo: estou doente.
estou mal, estou fraco. Não é? Até que aquilo que sai da nossa boca vai determinar o nosso próprio destino, o nosso próprio futuro. Jesus, quando ele confrontou os vários ataques do inimigo, quando ele foi tentado, ele usou a palavra de Deus, porque a palavra, não é, revela a base de fé de Deus. E quando ele diz, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas cada palavra que sai da sua boca. E quando ele usou a palavra de Deus, então aquela montanha do ataque do inimigo ficou assim um vapor. Desapareceu. Se ele tinha recebido aquela tentação dentro do seu coração, dizendo, eu tenho fome, e Deus, e começar a ter aquele raciocínio, como resolver o problema da situação imediata. Então aquela montanha continuava a sufocar a sua vida. Mas ele olhou para a palavra, olhou para aquele inimigo, aquela montanha, e disse, está escrito, sai daqui, em nome de Jesus. E aquela montanha se levanta e desaparece. Mas algo tem que sair da nossa boca. Não espera até que está numa situação desesperada para reagir. Às vezes nós fazemos tudo, falamos com um primo, falamos com um cunhado, falamos com isso, tentando resolver aquilo, pedindo ajuda desse lado ao lado, vai procurando, ajudando, e no fim, oh Deus, ajuda-me. Não gasta toda a energia tentando resolvendo situações com a tua própria força. Entra na fé de Deus. Deixa o Senhor mover as montanhas. Vamos voltar. Mantém o dedo, o papel, assim, nesta passagem, e vamos voltar para Zacarias. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz, mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe pôr. Okay? Temos uma batalha aqui. Deus tinha dado instruções para que o sacerdote construir o templo. Fazer algo em favor, da casa do Senhor, para levantar isso novamente. E vem logo Satanás para opor a construção do templo. Porque esse é o contexto. Aquilo que nós temos, aquela montanha, era uma montanha contra o propósito de Deus. A construção do seu templo. Podemos dizer, a edificação da igreja. E logo Satanás estava ali, mesmo ao lado, com essa oposição, dizendo que vocês são fracos, vocês não vão conseguir, mas vocês não têm dinheiro suficiente. Ele estava ali com muita conversa, tentando desmoralizar, tentando desencorajar o povo, principalmente o sacerdote. Estava ali, está mal, tá. E toda aquela palavras, aqueles dardos inflamados do inimigo, estava a criar aquela monte. Porque esse é o contexto. Mas o Senhor disse a Satanás, olha para isso, o Senhor te arrepende,
O Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é essa atenção tirada do fogo. Nós temos que reagir. Não fica assim, concordando com o inimigo. Tem que reagir contra o inimigo. Com certeza, em Jerusalém havia muita gente que era voz do inimigo. O anjo estava a descrever, não, é Satanás. A montanha, a nossa batalha é espiritual contra Satanás, não é contra carne e sangue. Não é contra essa. Essa não é a montanha. A montanha, a tua montanha não é o teu vizinho. Não é teu colega. Não é alguém que tem criado dificuldades na tua vida. Não é. A tua batalha é espiritual. É como Jesus, não é? Está escrito Satanás. Olham mesmo para o raiz do problema disso. Não, essa montanha é o inimigo. Eu não vou colaborar com ele. Eu não vou entrar em concordância com ele. Eu não vou pôr a minha fé naquilo que o inimigo diz. Eu vou receber a fé de Deus para que o seu propósito seja feito. Okay? Para que aquilo que é a sua vontade se realize. E nós declaramos em fé. A melhor oração de fé que nós podemos fazer é a concordância com a palavra. Declarando a palavra sobre a nossa própria vida. Porque nós sabemos que é isso que Deus diz. Essa é a fé dele. Porque é baseado na sua palavra. Agora vamos voltar para 4. Nós lemos no princípio o versículo 7. Mas vamos ler o versículo 6. É um versículo, às vezes, nós tiramos do contexto para tudo e nada. Né? Nós dizemos aqui, disse aqui, e respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, disse o Senhor. Mas eu não consigo. Não é contigo, não é com a tua força. É com o Espírito do Senhor. Que é aquele que é impossível para ti, que vai ser realizado. É pelo Espírito de Deus. Okay? Por isso nós temos que ser loucos às vezes, mesmo tolos, né? Dizendo aquilo que não é. Há pessoas que são tão rezadas no raciocínio que não conseguem dizer aquilo que eles não conseguem ver. Eu tenho que ser honesto. Não. Tem que ser pessoas de fé. Romanos 4,17 fala de fé de Abraão e que ele chama as coisas que não são como que já fossem. Porque ele olha para aquele monte e diz, esse monte não é nada. Não é. É uma monte. Não. Essa é nada. É um fantasma. É uma posição diabólica, mas a palavra de Deus tem eminência, tem prioridade, tem mais poder. Chama, declara sobre a tua casa, sobre os teus filhos, declara aquilo que é a palavra de Deus. Não chamas coisas que são, chamas coisas que não são, como já fosse, não é? Declara aquilo que Deus diz que é a sua vontade. E diz isso como que já é feito. Declara isso. Mas tu não conheces o meu filho. Ele é muito duro, ele é muito aposto, ele é... Ok? Chama as coisas que não são como já fossem. O meu filho é uma bênção.
Meu filho está a seguir o Senhor. Meus filhos está aberto para o Evangelho. Meu filho, né, tem interesse. Começa a chamar, começa a declarar. Né? Entra naquela outra nível. Né? Não limita a tua fé pelas vitórias passadas. Sabe que logo que nós vencemos numa área, não precisamos mais fé. Já é conquistado. Tem medo de andar de avião? Então, enfrenta e vai de avião. Logo depois de fazer uma vez, então, canja, né? É como andar de caminhonete, né? Nós, quando a Kátia, ela não está aqui, então por isso eu posso falar dela. Quando ela tirou a carta, ela estava tão empolgante e tudo. Não passou da primeira vez, né? Levou algumas tentativas, mas pronto, ela conseguiu e ganhou a carta. E ela conseguiu comprar um Jimny, né? Aquelas Jeeps, aqueles pequenos. Eu lembro, né, que ela ia à escola e ela ia até a seção dos caminhonetes, deixar o carro lá, depois pega no caminhonete, vai para a escola e voltar. Primeira vez que ela fez isso sozinha, teve um acidente. Ela não queria entrar sozinha no carro mais. É como aquele acidente criou uma montanha em que ela disse a si mesma, não consigo, eu fico nervoso. Vez após vezes ela diz, pai, eu não consigo, tem que ir comigo. Vai comigo. Sozinha não consigo, não vou. Vez após vezes. Até que chegou um ponto em que ela tinha de fazer. Até que chegou um ponto que ela vendeu o carro. Não queria mais. Andou só de transportes. Mas sabe, às vezes nós ficamos incomodados com a nossa montanha, que nós aceitamos isso como a nossa, pronto, a parte da nossa vida, ok, pronto, tem que ser assim. Ficamos incomodados. Montanha, pronto. Até chegou um ponto que ela disse, não, eu tenho que conduzir, tenho carta. Ela comprou outro carro. Novamente, a montanha começou a subir. E ela ficou ali, né? Até que ela começou a andar. E ela foi ao trabalho e voltou. Mas não queria entrar em Lisboa, esquece isso. Né? Ela foi de um lado para o outro, mas pronto, mais nada. Mas mais que ela fez, agora ela anda para todo o sítio, não há problema. Né? Por quê? Porque quando vences, já é teu. Okay? Aquilo já é tua vitória. Agora, não limita as vitórias passadas. Né? A tua vida, as vitórias passadas. Porque atinge um certo nível, conquista em fé e depois monta a tua tenda ali. Não. Deus leva-nos de glória em glória. Deus aumenta os desafios para aumentar a nossa própria fé. Conquista um nível, não fique naquele nível, vai para outro nível. Mas essa é muito difícil, mas outro também era difícil. Mas quando conquistas, consegue para outro passo. Essa é fé. Essa é a fé de Deus. Fé de Deus não para. Não fica assim incomodada com um certo nível baixo. Há pessoas hoje em dia que, em vez de confrontar a sua montanha, tentam encontrar um lugar em que consegue ultrapassar. É como naquele atletismo, tem aquela barra. Tem barra assim alto e tenta saltar. Eu não consigo, então eu vou baixar a barra. Eu vou baixar até que eu consigo
Pronto. Há muita gente que faz isso na sua vida. Reduza tudo ao nível em que se sente confortável, realmente em que não precisa fé para viver. Não é? Eu tenho visto isso, não é? Até que essa semana tive uma conversa com uma senhora que disse, eu perguntei, porque ela era membro da nossa igreja 15 anos atrás e depois mudou para outro país. E nós encontramos assim, né? Ela estava aqui de visita, encontramos com ela lá no centro comercial. Eu disse, está a frequentar uma igreja? Eu disse, não, sabe que nós fazemos parte da igreja orgânica. Eu disse, igreja orgânica? Uau! O que é isso? Nós não reunimos em igrejas, não é? De vez em quando nós juntamos com os nossos amigos e estudamos a Bíblia juntos e tudo isso, e pronto, é suficiente. É orgânico. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quando eu voltei para casa, disse, puxa, porque não é a primeira vez que eu vi pessoas que não querem, não é, ser responsável, não querem estar debaixo da autoridade, não querem, não é, contribuir, não querem servir, então volta para aquilo que é fácil. Eu tenho Jesus. Jesus é o suficiente. Não é? É isso que tenho. Não é? Não é? Vamos baixar aqui. Ok, pronto. Já estou. Tenho fé. Não tenho fé. Não tenho fé. Não é? Deus coloca a meta assim, para que cada passo nós precisamos da sua força. Nós precisamos precisamos a sua presença, senão é impossível fazer. Não é? Quando vocês sabem que às vezes é quase impossível dar o dízimo. Quando vocês, é quase impossível. Alguns dizem, para mim é impossível. Estou mesmo à conta. Então, por isso, precisa fé. Precisa fé. Nós gostamos muito dos livros de Joyce Meyer. E temos várias revistas dela e tudo, e outras revistas. E às vezes conta histórias que encorajam-nos. Das pessoas que, grandes desafios, mas quando eles enfrentaram isso pela fé e como que Deus moveu. Não são pregadores, não são pastores que contam essa história, são pessoas, gente normal. Mas porque eles recebem uma palavra de fé, eles conseguem se levantar e fazer o impossível. Nós temos visto isso na nossa própria vida, na área financeira, vez após vez. Parece que cada vez o desafio é ainda maior. Mas eu sei que se for maior do que ano passado, é porque Deus confia em nós. E Ele sabe que temos fé suficiente para ultrapassar. Eu quero encorajar a vocês hoje para não baixar a barra um nível de conforto. Não faz aquilo que é somente possível para ti. E faz favor, não deixa a tua conversa concordar com mediocridade. Porque o inimigo quer que nós mantenhamos no nível humano. Porque neste nível ele consegue dominar com dúvidas, com negativismo, com pessimismo, com crítica. Ele consegue estragar a tua própria vida. Não aceita mediocridade. Não aceita o nível baixo. Não aceita somente aquilo que consegues fazer. Deus tem muito mais. Eu quero que nós nos levantamos e que nós olhamos para aquele monte
e que nós dizemos aquele monte, como Zorobabel, não é? Foi dada essa instrução. Ele diz, olha para aquele monte e grita, graça, graça. Por que graça? Porque graça é o poder de Deus ao nosso favor, sem merecimento. Nós não merecemos. É o seu poder operando ao nosso favor. Por isso ele clama, graça, graça. Não, ele não clama, eu consigo. Não, ele chama, não. Nem por força, nem por violência, mas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, não é? Esse monte não vai ficar no meu caminho mais. Ok? Graça, graça. Várias outras traduções que eu tenho lido usa a palavra benção, benção. Abençoamos isso. Ok, pronto. Não amaldiçoamos a nossa vida, nem dos outros, mas é a benção, a benção. E a graça, né? E Deus vai, né, fazer o impossível. A Bíblia diz que quando nós confrontamos o inimigo, ele fugirá de nós. Ok? Por quê? Porque quando nós confrontamos com a palavra de Deus, a autoridade que o inimigo se confronta não é em nós, mas é a sua palavra. Ele enfrenta aquilo que é verdade. E quando a verdade é declarada, todas as trevas, aquela escuridão foge, como nós acabamos de cantar. Usa a palavra de Deus. Lembre-se que essa montanha, aqui em Zacarias, era a posição da obra que Deus tinha indicado. Deus opera poderosamente naquilo que é o seu projeto. Ele não tem muita obrigação de operar em outros projetos alheios. Mas aquilo que tem a ver com o seu interesse, eu vou dizer, o Espírito Santo nos capacita, providencia, Ele faz tudo. Mas eu quero que nós colaboramos, que nós dizemos, Senhor, estou contigo neste projeto. Estou contigo nesta obra que Tu tens indicado para nós. Eu estou contigo, Senhor. Eu estou aqui. Todo mundo diz que é impossível. Todos os outros estão a dizer outras coisas ao contrário. Mas, Senhor, eu não vou entrar nisso, porque maior está em mim do que está no mundo. Eu vou enfrentar isso, porque o projeto de Deus vai suceder. Deus começou a obra, Ele vai terminar essa obra, não é? A sua igreja vai acabar em vitória. Amém? Eu creio nisso. É isso que a Bíblia diz. Eu já li o fim do livro. Eu já li. Não é? E a igreja vence. Eu não quero ser aquela crente orgânico, isolado, não é? Que está em casa criticando os outros. Não. Eu acho que a verdadeira fé... Um dia eu vou escrever porque essa mexe comigo neste momento. Eu vou escrever um devocional sobre isso um dia, com certeza. Mas essa, não é, fé orgânica é quando, sem complicações, sem outras coisas, outras interpretações, nós tomamos a sério aquilo que é dito aqui e nós vivemos por ela, pela palavra de Deus. E quando há um contrário, nós vamos dizer, não, mas a Bíblia diz isso, é isso que eu vou acreditar, é isso que eu vou dizer, é isso que a Bíblia diz. E nós nos levantamos. Eu acho que há muitas montanhas neste momento para ser conquistado. Não é? E eu creio que aqui, mesmo neste lugar em que nós temos 50, 60 pessoas aqui sentadas hoje, neste momento. Mas eu creio que nesta, não é,
grupo de pessoas, há os que vão conquistar montanhas grandes. E que o reino de Deus vai dar um pulo para frente aqui em Portugal por causa de vocês. Na área de educação, área de política, área de artes, área de mídia, várias áreas vai ser conquistado através de vocês. E a igreja que impacta uma cidade, uma nação, porque acredita naquilo que Deus diz. Acredita que Deus vai reinar aqui. Este ano, eu estou a colocar como alvo a levar a igreja em todo o país em oração. Para ter sintonia, harmonia e concordância para o avivamento neste país. Precisamos fazer a nossa parte. Todos precisam fazer a sua parte. Entrar nisso. Entrar nesta oração profética para o nosso próprio país. E depois, quando nós juntamos, colaboramos com outros, eu creio que Deus vai, aquela montanha da incredulidade, aquela montanha da crise, aquela montanha de humanismo, aquela montanha que tem levantando o homem, no lugar de Deus, vai cair. A idolatria vai embora. Nós vamos ver a mudança neste país. Cada um de vocês levantando em fé. Amém? Vocês concordam com isso? Sim. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Bendito Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Versículo 8 e 9 diz: a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Deus, alguns de vocês têm visto coisas no princípio que anseia e desejo acontecer novamente. Eu vejo para frente. Eu quero ainda mais. Eu não quero somente aquilo que já alcançamos, mas eu quero novas etapas, novas fronteiras, novas vitórias. Para que não somente a fundamentos estabelecido e as paredes, mas o telhado, que nós podemos ver, toda a casa feita, a montanha conquistada. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Que aquilo que começaste, tu vais terminar. Que desde o princípio, Senhor, tu tens tido um plano
E mesmo com dificuldades e distrações e oposições, Senhor, nós declaramos que a Tua obra, que a Tua causa, Teu projeto vai se realizar em vitória e em poder. Que todos vão dizer, é a obra do Senhor. É só o Senhor que fez. E mesmo para aquelas montanhas individuais que estão aqui, que têm sido aquela impossibilidade na sua mente, Pai, nós olhamos para Ti e nós declaramos que cada vitória é a nossa vitória, Pai. Cada montanha, Senhor, que é derrubada, Senhor, faz parte, Senhor, do Teu plano para nos levantar em fé. Então, para a Tua montanha, neste momento, eu quero que vocês declaram graça. O poder de Deus. Grita graça. Que é graça que vai vencer isso. É graça que as coisas vão ser mudadas. É a graça. É o poder de Deus. É o seu mover. É pelo Espírito Santo. É a graça. E essa que nos basta. Não precisamos mais. Porque o Senhor move com a sua mão. O Senhor move com a sua mão. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Eu sei que essa semana vai ser uma semana de testemunhos de vitória. Amém? Quem vai enfrentar a tua montanha essa vez? Amém? Vocês enfrentam. E na próxima semana dá testemunho das coisas mudadas. Amém? Aleluia. Deus vos abençoe ricamente.